Boa noite, graça e paz. Iniciamos mais nesta segunda-feira o programa Protesto Protestante e eu conto com a sua presença, o seu lugar nesta noite aqui conosco, aqui, nos ajudando, comentando, compartilhando essa live. Hoje o tema do Protesto Protestante é um tema muito importante para você jovem, para você homem e mulher que está se engrenando, se está se encaixando nesse mercado de trabalho. O tema de hoje é o cristão e o mercado de trabalho. O que as igrejas estão fazendo nessa época de pós-pandemia para os jovens, para os homens e mulheres que estão voltando ao trabalho. O que você jovem quer fazer da sua vida? Qual é o projeto de vida que você tem? E hoje nós estamos com um convidado aqui que eu irei deixar para o diácono Rogério apresentar, porque são amigos, trabalharam juntos. Mas hoje é importante que você faça aquelas três ações que para nós aqui é muito importante, que é curtir, comentar e principalmente compartilhar esta live. Então nós aqui diretamente da Web Rádio, diretamente da ACC, Academia Cultural Comunitária, nós agradecemos a sua presença nessa live maravilhosa. E eu gostaria, antes de passar aqui para o diácono Rogério, ler um texto sagrado que é muito importante, que está em 2 Tessalonicenses, que vai dar aí uma base para nós estudarmos um pouco sobre este assunto. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 3, e no versículo de número 10, Paulo vai falar para as pessoas, os cristãos daquela igreja. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Se você não quer trabalhar, você também não deve comer. Então, pensando nisso, já que o trabalho ele é algo que traz dignidade para o homem, que o trabalho é algo que dá força, que faz nós termos riquezas, propriedades, pensando nisso, nós vamos entrar aqui numa temática sobre o mercado de trabalho e qual seria também o trabalho do cristão. O que o cristão pode desempenhar, o que o cristão não pode desempenhar. Mas lançando aí o bastão aí do Protesto Protestante para o diácono Rogério, que vai apresentar diretamente o convidado dessa noite. Diácono Rogério. Boa noite a todos, a paz do Senhor seja com todos. Você que é cristão, você que não é cristão, seja bem-vindo. E não se esqueça mesmo de compartilhar, dar aquele joinha, isso é importante para nós, que nós possamos expandir aí e vier trocar ideias, conhecimento, um acrescentando para o outro, né? E eu creio que o tema de hoje é muito importante para todos, seja você cristão, católico, não, seguidores de nenhuma religião, mas é importante, né? Principalmente para os cristãos, que hoje é o cristão e o mercado de trabalho. Será que nós estamos qualificados no mercado de trabalho? A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente do que da luz. Justamente é algo importante para nós hoje, né? E hoje nós temos o nosso convidado, né? Trabalhei para ele, é um grande empresário, né? Virou amigo meu, David, né? Trabalhei com ele em 2017, se não me falo, 2018, para a memória. Ali aprendi muita coisa com ele na área de vendas, né? E tem muito conhecimento na área empresarial, que é o ramo dele, né? E ele mesmo vai se apresentar, eu já passo a bola para ele aí. Oi, gente, boa noite, eu sou o David, trabalho no mercado financeiro, tenho uma empresa que trabalha com crédito de diversas naturezas. O Rogério trabalhou comigo também, não lembro o ano, se foi 17, se foi 18, mas a gente trabalhou na área de crédito. A empresa ela representa alguns grandes bancos do país na área de crédito. E a gente vai decorrer um pouco desse assunto do tema cristão e mercado de trabalho, se o cristão está preparado ou não para o mercado de trabalho, e vamos tocando o barco para onde a gente chega hoje. Isso aí, graça e paz. Está algumas pessoas conosco já entrando aí, vou esperar mais algumas entrarem e nós vamos falar o nome dessas pessoas. E você que nos acompanha aí, você tenha o seu direito total de fazer as perguntas. Eu gostaria de ler uma matéria, David, de um portal que eu li, e você que está aí nos acompanhando, diz assim: os cristãos podem ser médicos, enfermeiros, professores, trabalhadores de assistência infantil, assistência social,
policiais ou conselheiros. Mas, será que um cristão pode ser um homem de negócios? Um construtor, um advogado, um técnico, um inventor, um estilista, um repórter, um produtor de TV, um músico, um artista? Diz a matéria do God Questions que temos a tendência de não listar esses empregos entre os trabalhos mais desejáveis para o cristão. Então, assim, você tem essa experiência. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência de vida, desde quando você começou até onde você está. Primeiro eu vou só responder a pergunta. Eu acredito que qualquer profissão, ela é para qualquer pessoa. Paulo fala que a gente está no mundo para ser capacitado, para aprender. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Não vai ter profissão que vai ser lícita, não vai nos convir, mas as citadas ali eu acho que convém muito. Porque se um cristão não ocupar o mercado de trabalho como empresário, como advogado, como juiz, como engenheiro, como político, uma outra pessoa vai ocupar. E talvez a gente não vai ter o mundo que a gente almeje por pessoas não preparadas de acordo com a nossa fé, ocupando aqueles cargos. Em outras religiões isso aí é quase que obrigação, e o cristão protestante foge um pouco dessa responsabilidade. Eu trabalho no mercado de crédito desde os 17, 18 anos. Eu trabalhei para alguns bancos, eu vim da área financeira, trabalhei em outros empregos um pouco antes, mas comecei como operador de telemarketing do Banco BMG. Fui crescendo, saí do BMG, trabalhei no Itaú, trabalhei no Bradesco, perdão. Voltei para o Banco GE, o extinto Banco GE, que foi comprado para o BMG, voltei a trabalhar para o BMG de novo. E trabalhei no BMG até o ano de 2014, até o final de 2014. Saí do BMG, fui trabalhar no Banco PAN. No BMG, o BMG foi comprado no período pelo Banco Itaú, então fiz parte do grupo Itaú também nesse período. Trabalhei no Banco PAN por 2 anos, 1 ano e meio na verdade. E depois eu fui abrir empresa, tive meu próprio negócio ali nesse período, 2015 para 2016. Então montei uma empresa pequenininha, começamos numa sala, se for maior, é pouca coisa maior que o estúdio que a gente está aqui hoje. Eu não tenho noção de metragem, mas é mais ou menos o tamanho do estúdio. Era coisa de... cabiam 6 pessoas apertadas mesmo, pedindo pelo amor de Deus para não arredar. Hoje a gente tem uma estrutura um pouco maior, são 250 metros quadrados hoje, então, capacidade para 60 pessoas na empresa. Deus permitiu que a gente pudesse crescer, permitiu que a gente pudesse errar e quebrar a cara algumas vezes. Basicamente isso. Hoje a empresa atua com crédito, diversos segmentos, desde o crédito consignado para o aposentado, para o funcionário público, ao crédito através do fundo de garantia para quem trabalha de carteira assinada. É uma modalidade nova, a empresa vem pegando firme nessa modalidade de crédito. E a gente fala, dinheiro, será que é lícito? A gente teve aí na sexta-feira liberação de crédito de 400, 500, 800 reais para pessoas comprar comida. Tinha no FGTS, retido, está desempregada, e a pessoa comprou comida, tá? A pessoa relata pra gente, a pessoa pagou um aluguel que estava atrasado. E será que se eu não fosse uma pessoa que acredita em Deus, se eu não fosse uma pessoa que estava ali fazendo o meu trabalho com honestidade, será que essa pessoa teria chegado a essa linha de crédito mais barata e comprado comida e pago um aluguel, pago uma dívida, ou ela talvez teria perdido a cabeça e feito uma besteira? Então, quando eu falo que toda profissão é lícita, toda profissão é boa, é esse tipo de experiência que faz a gente acreditar, faz a gente continuar, faz a gente não desistir da nossa profissão. O Rogério trabalhou comigo há algum tempo, e o que eu estou contando aqui é a experiência que a gente via no dia a dia, pessoas que pegavam dinheiro desde 50 mil para comprar um carro, para investir num negócio próprio, a pessoas que pegavam 500 reais para comprar a compra do mês, para pagar uma conta de luz atrasada, para pagar a dívida de filho, neto com traficante que estava ameaçado de vida, e pegava esse dinheiro para pagar uma dívida ali, porque senão a família ia ser assassinada. Então a gente pega de tudo, e se a gente não tiver uma palavra de Deus, uma palavra amiga para consolar essa pessoa, não é só liberar o dinheiro, não é só
crédito, a gente trabalha com vidas, com pessoas, desde o colaborador que está ali do nosso lado e precisa de uma palavra amiga às vezes, ao cliente que precisa ouvir uma coisa que ele está no desespero, está numa situação de loucura, e a gente tem que estar preparado para aconselhar, para conversar e principalmente ouvir as pessoas. Conheço igrejas, David. Eu conheço uma igreja no Brasil hoje que faz um trabalho muito bonito, que é os Mormons. Os Mormons, eles fazem um trabalho muito bonito. Eu tenho amigos que vieram dos Mormons e eu sei o que eu estou falando. Eu tenho um amigo muito próximo, que veio de lá, hoje não está lá mais, mas ele me fala dos trabalhos que os Mormons têm, por exemplo. Eles levam pessoas para outros países, mas eles têm uma preparação para esse jovem. Eles preparam esse jovem para o mercado de trabalho, eles têm curso lá na igreja. Você veio de tem um passado, você teve na igreja, ou está na igreja. Se você está na igreja ou se você não está na igreja, o que você enfrentou dentro da igreja? Você acha que a igreja, por exemplo, ela motiva mais as pessoas para o mercado de trabalho? Eu não sei o tempo que você esteve na igreja, ou se você está na igreja. A igreja, o tempo que você esteve lá, ou que você está, a igreja te motivou mais para o mercado de trabalho? Ou você acha que numa análise sua mais profunda, as igrejas têm uma tendência de desmotivar as pessoas para o mercado de trabalho? São duas perguntas complexas. Eu acho interessante também o trabalho dos Mormons, conheço algumas pessoas que fazem parte. É bem interessante isso aí, independente do viés ideológico deles, mas é bem legal isso mesmo, essa preparação. Eu vim de uma cultura bem interessante. Eu me converti com 18 para 19 anos dentro de uma igreja que era uma igreja para pastores. Eu nem deveria estar naquele lugar ali, e aí eu conheci diversas pessoas que estavam se preparando. Então eu vim de um lugar, eu vim de uma visão ideológica de que conhecimento é muito importante, de que conhecimento é poder. Mas em igrejas, principalmente as menores, e a gente fala da maioria no Brasil, igrejas que atendem a classe C e D, que é a grande parte da população, a gente não vê uma preparação, um incentivo da igreja para que o jovem possa se profissionalizar. O pastor não faz um culto virado para que o jovem possa estudar para passar em medicina. E se a gente for num hospital aí, de cada 100 médicos, quantos efetivamente vieram de uma igreja, principalmente de uma igreja menor? A igreja ela não prepara o jovem para ele virar advogado. Quantas pessoas que dependem de um advogado hoje, que talvez não tenham condição? Quantas pessoas que dependem de um profissional da área da saúde, um bom profissional, de um engenheiro, de um bom engenheiro, de um pedreiro, que seja capacitado para fazer aquilo ali, que fez um curso técnico, que aprendeu, que estudou, que desenvolveu, e a igreja ela não desenvolve esse tipo de habilidade nos jovens. Eu vejo que os jovens, eles... O jovem vai para a igreja para namorar? Eles ficam presos na questão de que Deus vai prover. E eu acredito que Deus efetivamente vai prover. Mas será que Deus não vai prover conhecimento e oportunidade? E às vezes o jovem entra no emprego e ele ora para ele ser promovido. Ele pede para o pastor orar para ele ser promovido. Mas será que é só ter uma oração do pastor para ele ser promovido? Ou ele entrar num curso de administração, né, dependendo da área que ele atua? Ou ele fazer um curso técnico para ele ter uma qualificação melhor? Será que só a oração daquele pastor, naquele momento ali de fervor, de calor, de adoração, é eficiente? Ou a pessoa precisa efetivamente estudar, se dedicar aos livros? E quando eu falo aos livros, eu falo, a pessoa quer ser missionária. Eu estava até fora do ar aqui, a gente estava conversando disso. E aí a pessoa quer ser missionária. Lindo, maravilhoso. Eu acho uma profissão que não serviria para mim, é para poucos. Ser missionário, a pessoa tem que se entregar a algo. Mas eu quero ser missionário. Eu falo mais de um idioma para eu poder viajar o mundo, para eu poder pregar a palavra de Deus. Eu vou sair daqui, vou morar na Inglaterra e todo mundo tem que falar português. E eu tenho que me adequar à cultura deles ou eles vão se adequar à minha? Eu estudei, eu fiz uma qualificação, ou eu vou sair daqui
e vou ser missionário na África, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e eu vou depender da igreja me sustentar, ou eu vou conseguir me sustentar, eu vou ter um trabalho, eu vou conseguir um trabalho efetivo que gere renda para que eu me sustente nessa missão que eu me propus a fazer. E se a gente pegar aí 90% das pessoas que sonham em ser missionárias, e aí é um sonho dos jovens da igreja desde muitos anos atrás, 90% não tem nenhum tipo de qualificação para que ele possa se tornar missionário. Eu conheci muita gente da Jocum, acho que poucas pessoas conhecem, é bem conhecido assim, no pessoal mais underground. E a Jocum desenvolve um trabalho em relação a isso, é de cultura, é de ensinar uma profissão, além de ensinar a palavra de Deus, ele ensina várias coisas. Paulo tinha uma profissão. Paulo, quando ele pregava o mundo, ele fazia tenda, ele costurava, ele tinha uma habilidade. Será que se ele dependesse da igreja mandar dinheiro para ele, ele não teria morrido de fome? Ele não teria desistido da missão dele? O que eu vou falar aqui não é nem questão da teologia, a TMI ou a teologia que eles pregam por aí não, mas eu penso que o Evangelho tem que abranger a vida do ser humano em um todo. O Evangelho é um todo. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos com os 2 pés nessa terra. Assim, enquanto nós estamos aqui, a gente tem que resolver alguns problemas aqui. E não ficar pensando que Deus vai resolver todos os problemas para nós. Mas aí pensando nisso, então, a gente sabe que existe. Foi muito bom quando você falou que algumas igrejas que são as menores e que sempre atingem aquela classe mais C, mais D, aquelas classes mais baixas né, da sociedade, porque a gente vê isso, não é que em algumas igrejas, por exemplo, se você for numa igreja no Belvedere, no Sion, você vai ver lá muitos advogados, às vezes médico, né? Cultural. Você vai ter isso. Mas se você for numa igreja, na Vila Ideal, por exemplo, onde eu moro, você não vai ver tantos advogados. Ou seja, essas igrejas precisam trabalhar. Você tem corpo, você tem material, que é aquelas pessoas que ali estão. Né? Você precisa fazer delas médicos, engenheiros. Um tempo atrás eu até lancei uma palavra lá na igreja que eu falei assim, eu vejo aqui futuros médicos, advogados, engenheiros, porque as pessoas têm que sair dessa caixa. Você, não sei o quanto foi o seu passado, de onde você veio. Eu vim de família muito pobre, eu vim de favela, moro em favela até hoje, mas se eu for olhar o meu passado, onde é que eu estava, onde que Deus me tirou, onde Deus me colocou, eu estou num patamar elevado, se eu for olhar da onde que Deus me tirou. Então as pessoas olham assim e falam assim, mas ele mora numa vila, é um favelado, uma pessoa que veio de uma cultura bem ruim. A igreja não chama essas pessoas para dentro? Pensando nisso, logo as igrejas têm que preparar essas pessoas. Não é só porque a salvação, por exemplo, independente você está salvo. Mas a igreja agora tem que pensar no que fazer com esse material humano que está dentro dela. Porque esse material humano come, bebe, dorme e tem as suas necessidades. Diácono Rogério, eu gostaria que você falasse para nós. Eu já vi que tem algumas perguntas aqui. Você vai ler as perguntas que aí estão. Então posso ler as perguntas? Pode. Eu vou falar aqui, algumas pessoas Posso fazer só um Pode. adendo aqui no que você falou? Eu também vim de família pobre, não sou rico, não tenho vergonha de falar, sou filho de faxineira, com muito orgulho, estudei com isso, pai pedreiro. Meu pai. Assim, não foi fácil, não é fácil até hoje. Eu fiz uma coisa básica, que parece bobo, mas que talvez tenha mudado toda a minha trajetória de vida. Eu fiz um curso técnico aos 15 anos, no Santo Agostinho, aqui no Barreiro, se alguém conhece, pelo Colégio Santo Agostinho, que é da Igreja Católica, e aí eu não conheço nenhum trabalho parecido com esse, que é totalmente gratuito, do Santo Agostinho. São cursos técnicos, e aí com 15 anos eu fiz um curso técnico de mecânica, que foi aonde eu conheci a palavra de Deus, trabalhando numa oficina. Então, me qualifiquei, fiz uma prova, estudei, passei na prova, e ali eu conheci Deus. Eu era uma pessoa que não acreditava muito em religião, em igreja, e ali eu aprendi muita coisa. 3 anos a pessoa me convenceu a entrar dentro de uma igreja. Então eu me qualifiquei, tive um emprego, menor aprendiz. Com isso eu consegui o primeiro passo na vida. Aos 17 anos, finalizando o 2º grau, nessa mesma escola, essa mesma instituição, no Santo Agostinho, eu fiz o pré-vestibular para que eu pudesse entrar na faculdade.
E aí, com o número gigante que a gente tem de igrejas protestantes hoje, igreja evangélica, será que se elas se juntassem, ou que se as maiores tivessem curso técnico hoje, não teriam mais jovens fazendo curso técnico e mais profissionais? E quanto mais qualificado é o ser humano, maior é a renda dele, mais dinheiro ele vai ganhar, porque ele tem uma profissão que tende a ser mais bem remunerada. Melhor é a condição que ele vai poder dar para a família dele, que ele vai dar para ele, para os filhos, para a esposa. Então, assim, a gente sai de um país que vive, um país rico, mas que vive na pobreza, e a gente sai da pobreza e começa a ser um país que caminha para a riqueza, porque a grande massa começou a se qualificar. Se a igreja realmente abraçasse essa ideia, é um projeto que a Igreja Católica tem no Brasil inteiro, que eu acho fantástico, porque eu participei e estudei, e ali eu aprendi a ter disciplina, porque não podia faltar, não podia chegar atrasado. Eu aprendi, talvez eu poderia estar na rua usando droga, aprontando, e eu consegui nesse meio tempo estar estudando. Saía da escola, ia para casa, almoçava, de segunda a sexta tinha um curso técnico para eu estudar. E quando formei meu segundo grau, já era formado em técnico e mecânica. E o mercado de trabalho abriu as portas para mim. Vou até ler um trecho de algo que eu comentei aqui, que eu, Sim. nas minhas anotações. Pode ficar à vontade. Você que nos acompanha, este é o Protesto Protestante, ligando o sobrenatural ao mundo real. E nós falamos aqui da ACC, a qual o Rogério vai ler alguns cursos que nós temos aqui na ACC. E pode ler. Gente, hoje nós temos aí na Academia Cultural da ACC Comunitária, nós temos balé, baixo, canto, zumba, violino, bateria, teclado, guitarra, capoeira, saxofone funcional, cavaquinho, violão, viola. E outra coisa, produção musical também tem. Você que quer produzir algo bacana, música, o seu instrumental, o seu canto, aqui também tem produção musical, né? Forró na melhor idade, você que está naquela idade e quer exercitar, tem um forró bacana aqui na Academia Cultural com o nosso grande amigo Alan. David. Gente, aqui ó, só um trechinho de algumas coisas que eu anotei aqui. Todo mundo na vida, todo mundo, gente, isso em qualquer profissão, e eu falo que lá na minha empresa eu vejo isso todos os dias, tá? Todos os dias, se tiver alguém da empresa aí, dá um joinha, comenta, fala se é verdade, se é mentira. Mas todo mundo na vida tem uma oportunidade. Todo mundo, desde quando a pessoa é contratada para um emprego, quando ela passa no processo, ela vai para um processo seletivo, ela vai ter uma oportunidade. Mas nem todo mundo vai estar preparado para as oportunidades, para receber as oportunidades. Eu já vi diversas vezes pessoas que queriam demais um determinado cargo de chefia e está ali na empresa 1, 2, 3 anos, mas a pessoa nunca procura fazer um curso básico. A empresa fornece material gratuito, empresta livro. Eu tenho diversos livros, minha esposa também tem muitos livros, e aí as pessoas não se preocupam em estudar, em desenvolver, em aprender, e aí a oportunidade vem, aparece a tão sonhada vaga para ter um salário melhor, para talvez sair da operação e ir para um cargo de supervisão, de coordenação, e aquela pessoa não está preparada, e aí eu vou e escolho outro que está mais preparado, às vezes tem menos tempo de empresa. Talvez a pessoa não é nem cristã, a pessoa é macumbeira, espírita, ela tem qualquer outra religião, porque eu não vou contratar baseado na religião, e sim na capacidade de eu e todas as empresas do mundo. E aí o cristão que deveria estar preparado para ele cuidar de outras vidas, porque a partir do momento que você é promovido, que você cuida de 5, 10, 15 pessoas ali dentro da empresa, aquelas pessoas te veem como um espelho. E aí se você não está preparado, como que Deus vai te dar aquela oportunidade? A oportunidade veio. Será que se você tivesse qualificado, feito um curso, estudado, e em qualquer empresa do mundo, que seja na Fiat, que seja na Mannesmann, que seja na minha empresa, a pessoa ia olhar e falar assim: esse cidadão está preparado, ele estudou, ele desenvolveu, o currículo dele está bom, ele é uma pessoa que quando a empresa precisa, ele faz hora extra, ele é um cara que a gente aprende na prática também. Talvez eu não tenha condições de pagar uma faculdade hoje, mas será que eu tenho disposição de ficar meia hora a mais no meu trabalho e virar para o meu chefe e falar assim: me ensina a fazer isso que eu não sei? A gente vê isso na igreja. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E aí acabava o culto, ou antes do culto, eu falava assim: eu posso limpar a igreja? Posso ajudar? Porque ali eu ia aprender o ambiente da igreja, como funcionava. Isso é sério.
Diversas vezes na minha vida eu cheguei mais cedo ou eu saí mais tarde para ajudar. E quando eu ajudava, eu aprendia. E quando eu ajudava, eu entendia uma palavra que talvez durante o culto eu não entendi. Eu tinha a oportunidade de estar perto de um pastor, um presbítero, de alguém que pudesse me capacitar e falar, me explica aquela palavra porque eu não entendi. Mas 90% das pessoas, quando dá 8 horas da noite, o culto termina 8 horas, 7h50 a pessoa está no carro dela, está no ônibus dela, está no açaí da esquina. Isso funciona para a vida, no trabalho. A pessoa quer acordar 7 horas da manhã, ela pega serviço 8, ela quer acordar 7, mas ela não tem a disposição de acordar 5 para ter 2 horas para meditar, para estudar, para desenvolver, e essas 2 horas talvez façam diferença no salário dela lá no final do mês, no final do ano, daqui 1, 2, 3 anos. E é isso que eu falei com o Rogério, talvez a pessoa tenha a oportunidade, mas ela não se qualificou, e oportunidade sem qualificação é frustrante. Se eu promovo, e já aconteceu, de eu promover alguém que não estava qualificado, e essa pessoa se frustrou, com 1, 2, 3 meses a pessoa acabava sendo desligada da empresa, porque ela não estava preparada para exercer aquela função. Isso aconteceu várias vezes, infelizmente. Perfeito, David. Gente, eu falo muito. Não, mas a gente estamos aqui para ouvir. Deixa eu falar. David. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você vai fazer uma pergunta, mas eu gostaria que antes de você fizer essa pergunta, você desse uma boa noite para essa galera toda que tá aí, o nome dessa galera toda Isso, que tá aí. gente, mas tem uma galera boa aqui, né? Eu quero aqui mandar um alô aqui para Raquel, o Wendel, o Fabiano Locha, lá de Confins, longe, né? Trabalha comigo. Tem também o André Filho, sempre tá com a gente. André, um abração, hein? Suas perguntas tá caliente aqui, daqui a pouco a gente vai fazer. A Laodiceia, nós temos a Aline Suelen, nós temos aqui mais quem? Tem muita gente bacana aqui, gente. Vou mandar para ler o nome de todo mundo. Rogério Gonçalves, meu xará, entra agora. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, pode ser para os dois, tá? Só para você ver, o André Filho tá dizendo assim, eu sou lá de São Paulo, mas gosto de acompanhar vocês. Que legal, André, bacana demais. Um abraço bem para você e para São Paulo aí, tá? Ó, essa aqui vai para os dois, mas depois eu quero uma para o pastor Leandro aí, que essa é quente, tá? Raquel, eu tenho meus 23 anos, David. Sou faxineira também, em um serviço sem valor. Meu sonho é trabalhar com estética também, mas parece que não consigo chegar onde eu quero. O que devo fazer? O que você me indica? Posso contar uma história antes pra Raquel? Vai, Raquel. Gente, eu não vou dar nome porque é amiga da minha mãe, minha amiga também, eu não sei se ela vai se sentir ofendida ou não, mas enfim, tem uma amiga da minha mãe, deve ter na casa dos 30 e poucos anos. Gente finíssima, gosto dela demais. Minha mãe estiver assistindo, minha mãe vai mostrar pra ela. E eu conheci ela, ela era empregada, começou trabalhando casa de família, e casa de família explora. E era aquela coisa de ter que dormir no trabalho, sabe? Chegava segunda, ia embora sábado à tarde para ver a família, veio do interior para trabalhar. E minha mãe deu um incentivo nela, deu um empurrão nela na vida. Minha mãe é uma pessoa que sempre acreditou muito no conhecimento. Se eu estudei, se eu cheguei onde cheguei, eu devo muito à minha mãe, que ela adorava me dar Barça e fugiu até o nome aqui do livro, mas eu vou lembrar, eu vou falar. E essa moça, minha mãe deu um empurrão nela e falou, você não precisa ficar em casa de família. E aí ela foi trabalhar de atendente numa lanchonete, se eu não me engano. E aí da lanchonete ela foi trabalhar na Pets, não tô fazendo propaganda, tá gente? Só dando o nome do lugar, foi trabalhar na Pets. E saiu da Pets e tá saindo da Pets na verdade. E esse mês exato, acho que ela vai se desligar da empresa dela. Ela formou em enfermagem, técnico em enfermagem. Bem parecido com a área, na área de saúde também. Só que ela teve que estudar. Ela sai da Pets, ela pega serviço, se eu não me engano, 6 ou 7 horas da manhã, uma coisa assim bem cedo. Ela tem que sair de venda nova, se deslocar até o trabalho dela. E aí ela sai do trabalho 2, 3, 4 horas da tarde. E é um trabalho braçal, você tem que carregar saco de ração de um lado para o outro, não é fácil. E à noite ela vai para a faculdade, vai para o curso técnico dela, estudar. E às vezes tem que varar à noite fazendo trabalho, para 6, 7 horas da manhã já está no posto de trabalho, trabalhando para ela pagar esse curso. O que a Raquel tem que fazer? Primeira coisa, meu sonho é trabalhar com estética. Tem aptidão para isso? Porque a gente tem aptidão para alguma coisa. Eu gosto disso. Procurar uma escola onde tem um curso para estética. E se matricular no curso de estética.
eu acredito que se buscar, se pegar na internet aí, vai ter várias escolas com cursos gratuitos. Isso é verdade. Vai ter várias. E aí a pessoa fala assim, eu não estudo porque é caro. Mas eu lembro, eu esqueci o nome do programa, mas o Minas Gerais tem um programa, governo estadual, que ele dá bolsa de estudo para alunos fazer curso técnico, principalmente na área de saúde, estética, enfermagem. Será que ela já procurou uma escola dessa para se qualificar? Ou está esperando Deus dar a bênção? Deus já deu. Eu sempre digo o seguinte, se a Raquel, né? Se você está fazendo o seu dever de casa, que é estudando, se qualificando e orando, pode demorar o tempo que for, mas vai chegar. Agora, se você não está se qualificando e só está colocando isso na conta nas costas de Deus, aí fica um pouco mais difícil. Mas eu creio que se você está se qualificando e orando e buscando a Deus, o seu momento vai chegar. Tenha paciência, tenha calma, o seu momento vai chegar. Tá bom? Tem uma outra pergunta? Tem duas aqui boas. Essa vai para você primeiro, depois se o David quiser entrar nessa. André Filho. Passar fome também, o caráter tem em qualquer lugar que você estiver. Não vejo pastor nenhum dando oportunidade para os seus membros. Será que o pastor tem que dar oportunidade para um membro crescer? Bom, Como é que é? Eu queria saber que tipo, assim, da oportunidade, é o que nós estávamos falando aqui. Por exemplo, é o meu sonho, eu sou pastor de uma igreja, a Igreja Batista Gênesis, o culto é quarta, sexta e domingo, vai lá nos ajudar lá, para louvar Deus conosco, na rua São Conrado, 1706, aqui no Durval de Barros. O meu sonho é o André? É o André. André, eu sempre falo isso na igreja, se você quiser, se não achar que é algo que eu só estou falando aqui no programa, mas está aqui uma pessoa que é de lá e pode testificar disso. Eu sempre falo lá na igreja que é o seguinte, o meu sonho é sair do aluguel hoje, comprar um terreno e ter uma igreja física, mas nessa igreja física, desempenhar dentro dessa igreja física vários cursos, mais vários, inglês, informática, seja o curso que for, que corte de cabelo, a igreja foi feita para isso, para fazer cidadãos do céu também aqui na terra, porque a gente tem que ter, a igreja tem que ter esse cuidado com as pessoas. Então, eu só não faço hoje pela condição, mas esse é meu sonho, que um dia eu creio que isso vai se concretizar. Agora sim, eu acredito que muitos pastores que têm condições e que poderiam fazer e não fazem. Nós, vez ou outra, a gente sempre, algumas igrejas protestantes, tem a tendência de falar de umas igrejas protestantes que são mais neopentecostal, que é o caso da Universal, por exemplo. Mas a Universal tem alguns trabalhos dentro dela. A gente pode falar de igrejas como os mormons, mas os mormons têm trabalho dentro dessa igreja. Então não são a maioria, quer dizer, existe uma minoria das igrejas aí que tem os seus trabalhos, sabe? É meu sonho. Meu sonho é ter uma igreja grande para mim, porque eu vim de uma família pobre, de uma situação ruim, e eu vejo o quanto uma igreja naquele local, ela é importante para aquela sociedade ali presente. Porque uma igreja ali, ela tem a mensagem da salvação? Tem, mas ela também vai preparar a pessoa para o mercado de trabalho. Nós temos na Bíblia, por exemplo, várias pessoas, eu até citei algumas aqui, que tem que servir de exemplo para nós. Citei, não vou citar algumas aqui, porque o caso de Noé, que foi lavrador, o caso de Obed-Edom, que foi porteiro na época de Davi, inclusive, como o David aqui falou, nós temos cursos hoje no Brasil que são gratuitos. Eu mesmo fiz vários cursos pela plataforma da Prime Cursos Brasil, que são cursos gratuitos. A única coisa que você vai pagar ali é R$60 para eles enviarem o diploma para vocês, mas o curso é válido. Você tem Benaia, que era guarda de segurança, você tinha José Jesus, que foi carpinteiro, você tem José, que foi governador, Dorcas, que era costureira, e dicas de passagem, costureira antigamente era algo que se passava de geração em geração, hoje não, hoje você tem que até estudar para você ser uma costureira boa aí, então tudo é preparação. Você tem ali na época de José, por exemplo, copeiro, padeiro, a gente tem cursos profissionalizantes para isso. A igreja, o André, ela precisa sim, eu entendo o seu questionamento e o seu anseio, a igreja precisa desse momento, e a igreja precisa se adequar ainda mais agora nessa pós-pandemia, nesse mundo cada vez mais moderno. E hoje, por exemplo, o mundo está cada vez mais digital. As igrejas precisam trabalhar nisso. Algumas já estão trabalhando nisso. É uma outra pergunta? Sim, eu queria fazer essa aqui.
Posso só complementar Sim, a resposta com o André? Sem, nosso tempo tá tranquilo. Tá tranquilo, tá? Recebeu a oportunidade, ele falou de oportunidade na igreja. Isso aí é muito legal, todo mundo quer ser pastor. Eu nunca quis ser nada disso, tá, gente? Sempre testei qualquer coisa na igreja. Eu era quase que obrigado às vezes, porque eu nunca pedi para participar de nada. Receber a oportunidade sem ter a capacidade pode piorar a sua vida. Afinal, você foi para um cargo sem estar preparado. E aí quando a gente, se tiver alguém que não for de igreja, não conhece como que é a igreja, quando um crente, eu vou usar o termo crente, quer a oportunidade, ele quer pregar, ele quer ser músico, eles usam até um nome bonito, incorreto, mas bonito, quer ser levita, Não sei se é levita. quer ser pregador. Mas e aí, o cara ele quer ser pastor, ele quer pregar, quer ser pregador, ele quer ser missionário, ele quer uma oportunidade na igreja. Qual que é a qualificação técnica dele? Quantas horas ele se doa para a comunidade dele semanalmente? Nos domingos, ao invés dele ver o futebol ali 4 horas da tarde, uma coisa que eu não perco, mas o cara abre mão do futebol dele para ir na favela fazer um trabalho com as crianças, para ele estudar durante a semana à noite, ao invés de ele chegar em casa e ver novela, jogar videogame, falando de jovem, ficar na internet, ficar no Facebook, ficar no Instagram, ficar no WhatsApp, ele está fazendo um curso. E tem curso para quem quer se qualificar para a área de pastor. Você quer ser um cara que tem conhecimento técnico, existe curso superior em teologia. A FAT está aí para fazer curso de teologia. Existe curso que talvez não vai te dar um certificado de teólogo, mas existem vários cursos dados Brasil afora de teologia. Quantos você já fez? Ou você quer ir lá na igreja pregar domingo? Não estou falando que é o caso do André, tá, André? Mas eu falando do evangélico em geral, ele quer ir lá na igreja pregar domingo, porque é chique, a igreja aí com 100, 200, 50 membros, e você lá na frente, bonitão, dá uma palavra, é chique. Se você é novinho, 20 e poucos anos, as mocinhas tudo vendo, você é doido para casar. Mas será que você está qualificado para aquilo ali? Ou você vai chegar lá e vai gaguejar? Você vai chegar lá e vai falar uma palavra desconecta. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Você vai pedir a palavra e vai falar uma besteira sem tamanho. Então, questão de qualificação, acho que é pelo mesmo sentido. É se qualificar. Se a pessoa estiver qualificada e ela estiver mostrando serviço dentro da igreja, que a igreja é lugar para a gente ser servo, para a gente trabalhar, se a pessoa está mostrando serviço, efetivamente o pastor, o missionário, o líder de jovens vai estar vendo aquela pessoa ali que está no culto todo domingo, chega antes, ajuda a limpar, chega antes, quer ser músico. Eu tenho um amigo meu que, eu vou citar o nome dele, provavelmente não tem ninguém que conheça ele na live aqui, que é o Jupiaci Bagno, um cara fantástico. E há muitos anos atrás, ele foi proibido de tocar na igreja. E ele é um cara, um puta do músico. Perdão a palavra, é um monstro na música. Respeitado em Belo Horizonte, pastor, conhece muito de música. E aí, para ele continuar acompanhando o pessoal da música, ele chegava todos os cultos 1 hora mais cedo para arrumar os instrumentos musicais. Se preparando. Ele não pôde tocar, a igreja proibiu ele de tocar, ele foi perseguido na igreja dele, porque ele tinha opinião divergente da do pastor. Então ele chegava 1 hora mais cedo e preparava os instrumentos para que quando os músicos chegassem para o culto, todos os instrumentos estavam afinados, bonitos, tudo certinho, a mesa lá, tudo bonitinho. E aí Deus honrou ele. Será que eu como cristão estou fazendo isso pro pastor me enxergar e falar: pastor, tô aqui, você está me vendo? Porque Se é usado dentro da empresa mesmo. Se dá o melhor, faz hora extra, está qualificado, está mostrando serviço, você quer mostrar para o encarregado, para o dono que ele é qualificado e está ali. Deixa eu, antes de você fazer a segunda pergunta aí, eu contar um testemunho que aconteceu comigo há muitos anos atrás, rapidinho para você que está aí. Hoje o Protesto Protestante, nós estamos falando aqui sobre o cristão e o mercado de trabalho, qual a profissão do crente, qual a profissão do cristão. Alguns anos atrás eu trabalhava como almoxarife numa empresa que eu não sei se ela está até hoje aberta, Basílio. Nós mexemos com caçamba, esses negócios, peças de caçamba, báscula de caminhão. E tinha um rapaz que ele cortava no plasma. Esse rapaz devia ter um salário de mais de 4 mil reais ou 5 mil reais.
Um belo dia ele virou para o patrão lá e falou assim, ó, não quero mais, e foi embora. Eu fiquei 7 meses, o almoxarife era de frente para o plasma. Eu fiquei 7 meses, você que nos acompanha, eu vendo ele trabalhar. No dia que ele saiu, no outro dia eu cheguei para o Mani, que era o dono da empresa, e, falei, e o Geraldo, que era o meu gerente, falou assim, nossa, agora o que nós vamos fazer? Porque ele foi embora do nada. Eu virei para o meu encarregado e falei assim, eu sei fazer aquilo que ele faz. Aí ele falou, você está brincando comigo? Eu falei, não, eu sei. Ele falou, nossa, isso não é o momento de brincar. Eu falei, eu sei fazer o que ele faz, tem 7 meses que eu estou olhando ele fazendo aquilo. Me senta lá que eu te mostro. Eu aqui, 7 meses olhando para ele, ele falou, então tá, ele só me deu o pendrive, foi lá, eu coloquei o pendrive, eu falei assim, ó, você só me ensina uma coisa, que eu não sei trocar aquele bico. Mas o programa aqui eu sei mexer. Eu fiquei lá 6 meses cortando plasma. A empresa faliu por questões administrativas. Mas eu mostrei que eu estava na brecha, eu estava observando, eu estava preparando. Então as pessoas têm que estar preparadas para o momento que vai surgir na vida delas, não é isso? Rogério, tem muitas perguntas aí que eu estou vendo. Tem bastante. Talvez a gente não conseguir falar suas perguntas aqui, mas é porque o tempo, né? Passei muita pergunta. Mas eu quero mandar um abraço aqui para o Fábio Soares nos assistindo, Duval, também tem a Selma Helena. Minha mãe. Isso, parabéns meu filho, Deus te abençoe. Mas minha mãe viu, né? Alguém viu, né? Glória! O Fabiano Loche fez uma pergunta aqui bem assim, um pouquinho polêmica para quem não tem um conhecimento bíblico, mas é um pouquinho, tá? O cristão pode ser rico, sendo que a Bíblia fala que o rico não herdará o reino dos céus, pastor. Bom, o cristão, a Bíblia diz que, a Bíblia nunca falou sobre isso assim diretamente, que o rico não vai herdar o reino do céu, porque muitos jogam Salomão no inferno, né? Salomão foi um dos homens mais ricos que existiu. Se você for olhar por riqueza, Davi também era rei é rico, então Davi, possivelmente, José foi governador é ser rico. A questão não é as riquezas, né? É ser rico, a questão é você não se deixar ser dominado por aquilo. Nós temos várias, se você for olhar também, uma das profissões no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mais comum, mas de muita valia naquele tempo, quem trabalhava com aquilo, era uma pessoa vamos dizer assim, de um padrão um pouco mais elevado, era carpinteiro, que naquela época só mexia com madeira. Então um carpinteiro naquela época era uma pessoa bem requisitada. Ele não tinha um patamar bem de pobreza total, não. Ele era um carpinteiro. Então, assim, eu a respeito de salvação, vou dar a minha opinião. Salvação é um departamento de Deus, não do homem, né? Possivelmente, quando nós vemos aquela palavra que é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar por baixo no fio de uma agulha do que um rico entrar no céu, né? Mas a agulha ali não era uma agulhazinha, era uma porta, né? Que a gente já sabe. A gente estuda para isso e sabe que ali era uma porta que existia. Então, a questão do rico ali, por exemplo, eu acho muito interessante na passagem do rico, do jovem rico, é que Jesus fala para o jovem rico assim, te falta uma coisa, não é isso? Faltava-te uma coisa. Vai e vende tudo que tem, que isso não é uma doutrina, Jesus está falando para eles, não é uma doutrina que Jesus deixou para a igreja. Todo mundo aí que vai vender isso não é uma doutrina, falou com ele, ó, te falta uma coisa. Por quê? Ele colocava a riqueza que ele tinha acima de tudo, então Deus viu aquilo no coração dele. Mas Deus falou isso com ele, mas o texto fala que Jesus o amou. O texto é bem claro, fala que Jesus o amou. Jesus o amou, jovem. Então aquele que Jesus ama, pra mim Jesus amou, quem sou eu para colocar aquela tesoura no inferno, não. Mas se o problema, a resposta dele, se conseguir responder para ele, espero que seja de ajuda, mas eu não gosto de colocar essa questão, o pobre vai para o céu, rico vai para o inferno. Isso não existe, isso não existe na Bíblia, isso não é bíblico. Só comentar em cima disso é o seguinte, hoje, quem que mantém os cristãos trabalhando? Hoje é o rico, é o dono de uma empresa que Deus abre as portas para você, se você tiver capacitado, né? E apto para trabalhar lá, é um rico que está mantendo emprego. Então não é questão de riqueza, não, é questão de coração. A Bíblia fala assim, que não é o dinheiro que faz mal, é o amor a ele, quando você é dominado por ele, né? Então riqueza, dinheiro, isso não faz mal para ninguém se não te dominar. Ao contrário, o dinheiro faz até bem. Hoje se eu tivesse muito dinheiro, eu estava com minha família na praia. Eu estava num hotel bacana, de luxo, gente, isso não é pecado, isso é bom demais. Dinheiro é bom. O cristão aí, ó, pessoa com mercado de trabalho amplo aí, não vai passar dificuldade. E uma coisa importante que eu quero dentro de falar depois. Tem uma estatística que fala, foi ano passado, que a maioria dos problemas do relacionamento da família cristã mais frustrado é a vida financeira.
Bom, então assim, o que eu penso nessa questão da riqueza, David, é o seguinte, para você, é o Lost que tá Isso, Fabiano. Quantas vezes a gente fala assim, o rico, aquilo, mas quantas pessoas às vezes tá enferma, às vezes a pessoa fala tanto da riqueza que não quer ser rico, mas às vezes lhe falta R$10 para comprar um remédio, uma dipirona pro filho dele. E às vezes ele vai no vizinho. Nesse momento não era bom você ter um dinheiro? Nesse momento não era bom você ter um convênio para você levar seu filho lá no melhor médico que existe para resolver o problema dele? Quantas pessoas hoje no SUS, por exemplo, sofrem porque o SUS, os médicos estão ali, fazem o seu trabalho, mas precisa de uma melhora? Se você tivesse um dinheiro bom para você lá pagar, talvez a pessoa que morre hoje na fila do SUS esperando um transplante, talvez se ele fosse para um outro país, se ele tivesse dinheiro, ele ia conseguir esse transplante com mais facilidade. Então, para mim, o problema não é a riqueza, assim como diz a Bíblia, é o amor que você coloca naquilo. Onde a Bíblia nos ensina que aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Então, David, tem mais pergunta aí pro David? Tem alguma pergunta pro David? Posso só concluir com uma frase de um filme que eu gosto muito. Não é cristão, tá, gente? Pode. O pessoal que é muito evangélico e tal, não assista não, porque eu amo Joy City, eu sou apaixonado com o filme. E tem uma parte do Rogério vai até rir, eu sempre repito isso na empresa. Não existe nobreza na pobreza. Gente, não é bonito. Ai, eu sou pobre. Ok, gente, vamos. Assim, eu vim de família muito pobre, graças a Deus nunca faltou o que comer, o que vestir. Minha mãe sempre trabalhou muito para dar condição pra gente. Muito, não foi pouco, trabalhou muito, trabalha muito ainda. Mas imagina eu virar e falar assim, eu sou pobre, tá faltando comida lá em casa, uhul! Cara, não existe. Isso é Não irracional. existe, nem Deus quer isso. Sabe, a Bíblia fala em algum lugar, não lembro o texto agora, mas a Bíblia fala que o sol nasce para todos, para o justo e para o ímpio. E se a Bíblia fala isso, e Deus é o Deus do dinheiro, é o Deus do ouro, é o Deus da prata, é o Deus do universo, se eu acredito nisso, eu sou herdeiro dele, eu sou filho, por intermédio de Jesus Cristo, ponto, significa que eu posso sim ser rico, gerar riqueza e com esse dinheiro desfrutar do que há de melhor nessa terra e o mais importante, ajudar. Com certeza. Ajudar. Quantas pessoas dependem de ajuda financeira? É muito bonito falar assim, eu vou ser missionário, eu vou ajudar as pessoas. Ou eu encontrar uma pessoa na rua, ou eu encontro um vizinho com uma necessidade e eu falo, eu vou orar pro meu vizinho. Mas meu vizinho naquele momento ele não precisa de uma oração. O meu vizinho naquele momento precisa pagar a conta de energia que cortaram da casa dele. E aí para eu ajudar ele eu preciso de dinheiro. O meu vizinho ele não precisa de uma oração naquele momento. Ele precisa de uma cesta básica, porque ele está desempregado, a mulher está desempregada, tem 3 meninos, e ele tem que comprar comida, ele tem que comprar pão. Ele precisa de dinheiro para comer. Ele precisa de emprego. E se a gente levar que ser rico ou ser pobre ser pobre é motivo de orgulho, ser rico é motivo de vergonha. E é pregado isso na igreja. E é pregado isso no Brasil, tá, gente? Lá fora não é não. É pregado aqui dentro, no Brasil, pra gente. Porque aí eu vou entrar um pouquinho no viés político, mas prometo que vai ser rapidinho. Os nossos governantes, sejam eles da esquerda ou da direita, eles não querem o filho da faxineira entrando numa universidade. Eu estudei na Praça da Liberdade, tá? Tive bolsa de 100% no ProUni. E aí na minha sala tinha filho de juiz, eu sou formado em Direito. Tinha filho de juiz, tinha filho de empresário, tinha empresário. O pai desses caras que foram meus amigos, eles não queriam eu estudando com o filho deles. Eles não querem você que é pobre, que nasceu numa comunidade mais pobre, tendo ascensão na vida, sendo o próximo juiz do STF, sendo o próximo senador da República, o próximo presidente, o próximo diretor de empresa, o próximo dono da lojinha de açaí que vai abrir na esquina da sua casa. Ele não quer isso. A partir do momento que você se torna alguém que entra numa universidade, um pobre entrando na universidade, um rico teve que deixar de entrar. E aí eles sempre vão falar que eles vão colocar a riqueza como algo feio, como algo terrível. Cara, e é bom demais ter dinheiro. Hoje, depois da pandemia, eu perdi muito dinheiro.
Mas é bom demais ter dinheiro, como o Rogério falou. É bom demais você acordar de manhã e falar assim, vou pegar meu filho, minha esposa, vou entrar no meu carro e vou pra praia. Vou entrar no avião e vou pra Porto de Galinhas. Não tem coisa mais edificante na sua vida do que você poder pegar seu filho e pagar um inglês para ele, do que você poder pegar seu filho e levar ele no shopping e falar assim, escolhe a roupa que você quer. Não tem coisa mais edificante que isso. Você poder comprar um presente para ele no aniversário dele, fazer uma festa no aniversário, um presente no Natal tá chegando aí. E aí isso tudo depende de dinheiro. Sem dinheiro a gente não faz nada disso. Diácono Rogério, há algumas áreas muito cinzentas para o cristão. Por exemplo, eu trabalhei em comércio. Por exemplo, o cristão ele pode ter várias profissões, mas algumas profissões são complicadas do cristão ter. Eu penso assim, por exemplo, é meio cinzento, no que a Bíblia não diz nem sim nem não. Mas, por exemplo, um cristão ser um porteiro de um prostíbulo. Como é que nós vamos fazer? Aí eu te falo assim, por exemplo, vamos supor que só tem aquele serviço. Como que fica? Sobrevivência, no caso. Eu não vejo trabalho assim, só tem aquele serviço, você está numa portaria. Não vai ser pecado. Você está trazendo mantimento, seu filho está precisando, sua esposa está precisando. Nesse caso, quando só tem Deus vai compreender. Mas se tiver um outra área, ele pode buscar uma outra área. Aí entra que nós estamos comentando que Deus falou, capacitação. Sem capacitação você não vai chegar a lugar nenhum. Se você, para ganhar uma oportunidade, a oportunidade só vai vir quando você está capacitado. Porque tem gente que fala assim, eu sou cristão, por exemplo, um cristão que é dono de um supermercado, ele tem que vender cerveja, tem que vender cigarro, ele tem que vender isqueiro, ele tem que vender um bocado de coisa. Ele é cristão, ele é dono do estabelecimento. Alguns cristãos, bem cristão, entre aspas, que eu vou dizer, ele vai dizer assim, mas o cristão ele não pode fazer isso, ok? Ele não pode vender bebida alcoólica, ele não pode vender cigarro, ele não pode fazer isso. Então tudo bem. Mas tu compra o seu pão em qual padaria? Porque lá vende. Porque lá vende. Se você não compra o álcool, mas você está financiando aquela padaria. De uma certa forma, indiretamente, você está financiando. Você só compra o pão, mas você está financiando. Então, se você, o cristão, não pode ter um supermercado e vender isso logo, você vai ter que sair desse mundo, penso eu. Porque nós estamos nesse mundo, nesse sistema. Então, algumas profissões... algumas profissões, por exemplo, eu acho muito complicado. Jesus transformou a água em vinho, foi suco de uva, né? Então, algumas profissões eu acho um pouco complicado, sim. Por exemplo, existem alguns vendedores de colchão que os caras falam que o colchão é milagroso demais, irmão. Um colchão mágico, de 10 mil reais. 10 mil reais, tira tudo. Eu falo assim, meu Deus, pega esse colchão, coloca lá no altar da igreja e vai resolver o problema da galera, porque o colchão é milagroso. Eu já deitei no colchão desse, o colchão é bom mesmo, não tem coragem de pagar não. É bom. Então assim, fiz um teste. Talvez um teste. Mas tem algumas coisas que eu acho complicado. Penso eu que a pessoa sempre vai estar dentro daquele texto que Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas algumas coisas não me convém fazer. Aquilo que não te convém fazer, mas é aquilo que está ali naquele momento e você não tem para onde correr. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo como garçom. E como garçom cristão, eu tinha que dar porções, eu tinha que levar cerveja, licor. Era o trabalho que eu tinha naquela época para me casar. Era o meu trabalho, não tinha um outro trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou deixar de casar e constituir minha família? Mas Deus entendiu o intuito do meu coração. O que você acha sobre isso, David? Essas questões mais cinzentas. Cara, eu lembrei de uma história muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás. Eu menino ainda, com 18, 19 anos, não tive uma adolescência fácil, eu sempre fui muito sem vergonha pra tudo. E eu lembro de ter pego um táxi uma vez, voltando de alguma festa, voltando de alguma coisa, e o taxista tem que ir. Mesma coisa, pegar todo tipo de gente. E esse taxista foi conversando comigo até na minha casa. Antes não existia Uber, o pessoal mais novo aí, gente, não tinha Uber, não tinha ônibus de madrugada, você tinha que pegar um táxi se o táxi passasse também no lugar. E o taxista veio conversando comigo, e esse cara falou comigo assim, cara, e você tá em tal lugar, fazendo isso, não sei o que. Esse cara veio 40 minutos, eu sei que foi uma corrida longa, era uma corrida de 40 minutos. E esse cara passou 40 minutos falando de Deus comigo. Eu tinha 17 para 18 anos, não tinha muito mais do que isso, não. E esse cara passou 40 minutos falando de Deus. Pregando pra mim. Esse cara me destruiu. Eu era um cara que eu tinha um conhecimento de Deus, eu detestava a igreja, mas tinha um amigo meu que era filho do dono da oficina. E ele falava de Deus pra mim todos os dias, chegava a ser chato. E esse cara veio me regaçando, me destruindo assim. Eu tava voltando de uma festa, de alguma coisa, feliz da vida, aproveitando.
tinha feito tudo que podia fazer de errado. E esse cara podia recusar pegar uma corrida minha, se ele fosse um cristão fervoroso, um religioso, não falo nem cristão, tá, gente? A palavra correta é um religioso. Ele podia se recusar, falar, ó, eu não entro nesse lugar que você tá, você é o tipo de pessoa que eu não carrego no meu carro, e eu não vou te carregar, você vai embora pra sua casa andando, porque não tinha opção. E esse cara, talvez, naquela palavra que ele me deu, não sei o nome desse homem mais, não faço ideia, mas esse cara, naquele dia, ele pode ter mudado minha vida. Eu falo que 50% das coisas que eu fazia ali, naquele momento, eu não voltei a fazer mais. Porque esse cara me impactou de alguma forma. Usou ocasião. Usou ocasião. Ou seja, você usou ocasião. Eu falo que tem um pessoal, perdi o contato, não sei se tem ainda, mas tinha um pessoal que eles faziam um trabalho bem legal na Guaicurus. Na zona. Toda sexta-feira, 8 horas da noite, o pessoal da Caverna de Adulão. Os caras tocavam música à noite, 8 horas da noite, pra pregar pra prostituta no hipercentro de Belo Horizonte. Será que o porteiro da zona, Deus não poderia ter colocado um cara ali pra que uma pessoa escutasse 30 segundos aquele porteiro todos os dias e mudasse de vida? Será que Deus não podia usar o porteiro da zona para mudar a vida de uma pessoa? Um cara que estivesse entrando, uma mulher que estivesse ali na prostituição, será que Deus não podia fazer isso? Eu sei que a gente está falando de profissão, isso tem a ver totalmente com a Bíblia, com os conceitos bíblicos, porque eu sempre digo na igreja o seguinte: Jesus tinha um grande problema com as classes dos sacerdotes e dos demais políticos da época, porque Jesus andava entre mendigos e leprosos, entre os pecadores. Jesus só estava no meio desse povo, né? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, então a gente tem que ser temperado onde a gente estiver, não é? A gente tem que ser a luz do mundo onde a gente estiver. Penso eu que essas questões mais complicadas do mercado de trabalho, qual a profissão que o crente deve ter, é uma questão que ele deve se preparar, estudar, colocar na mão de Deus também, pedir orientação a Deus, porque nós temos esse pensamento de colocar as coisas nas mãos de Deus, ter uma orientação, lutar por aquilo. Hoje eu não vejo tanto mais essa desculpa da pessoa falar assim, eu tô trabalhando muito, porque hoje tem muito curso para muita coisa, a pessoa só vai ficar naquela área se ela quiser ficar naquela área, se ela quiser mudar de vida, ela vai conseguir mudar de vida. Nós temos vários enormes casos aí de pessoas que venceram na vida. Um deles é esse que está aqui do nosso lado, que é o David, uma pessoa que venceu e está vencendo na vida, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o David. David, nós já estamos entendendo aqui estamos quase acabando aqui. Deixa eu te falar uma coisa, assim, no que você tem passado até hoje, qual o conselho, qual o segredo que você possa ter, se não tem segredo, para o sucesso, um sucesso no trabalho? Cara, ia ser bem legal se tivesse uma fórmula escrita de sucesso. Eu sabia que eu tô assim, meu Deus, eu vou escrever agora, vai. Eu ia usar ela todo dia, sabe? Eu mesmo ia acordar, eu acordo 5 horas da manhã, eu tenho o hábito de acordar bem cedo. E eu ia decorar essa fórmula, eu ia passar ela pra todo mundo que eu conheço, que ia ter um monte de gente de sucesso do meu lado, e principalmente para quem trabalha comigo, porque eu acredito que quanto melhor for a pessoa que trabalha comigo, mais dinheiro eu vou ganhar. Então, eu sempre quis formar pessoas melhores do que eu. Eu falo que eu consigo talvez ter um desempenho melhor por ter mais tempo na minha área, mas eu sempre busquei formar pessoas melhores do que eu. Quanto melhor for a pessoa que está do meu lado, melhor vai ser a empresa, mais dinheiro a gente vai conseguir gerar, mais vidas a gente vai impactar. Ponto. O que é o conselho para quem quer ter sucesso em qualquer coisa? Dedicação. A moça que quer fazer estética, o dia dela tem 24 horas igual o meu, igual do pastor, igual do Rogério, igual do Bill Gates, igual o Steve Jobs tinha quando era vivo. Como que ela aproveita as 24 horas dela? Eu, com a pandemia, eu identifiquei que eu aproveitava mal as minhas 24 horas. Poderia aproveitar melhor as minhas 24 horas. Eu sempre morei próximo do trabalho, então 15, 20 minutos, e eu já cheguei no trabalho 9 horas da manhã. 9 horas é um horário comum, todo mundo da empresa pega serviço 9 horas.
E aí eu e principalmente minha esposa, que é o gênio da empresa, da relação, eu só sou motivado, mas a gente identificou que se a gente chegasse na empresa entre 6h30 e 7 horas da manhã, nós teríamos 2 horas a mais de trabalho produtivo antes da empresa começar a efetivamente funcionar. E aí aquele trabalho que nunca concluía, aquelas coisas que não aconteciam, a gente consegue fazer nessas 2 horas. E aí o mundo hoje está digital, eu estou aprendendo coisas do mundo digital. Eu aproveito as minhas 2 horas que eu chego mais cedo para estudar. Então o conselho que eu dou para qualquer um que quer ter sucesso em qualquer área, e eu queria ter tido esse conselho há 10 anos atrás, talvez hoje eu seria rico, seria um cara muito mais inteligente, é se dedicar mais. Se eu me dedico mais a qualquer coisa que eu faça, o resultado vai ser melhor. Não existe uma fórmula mágica para nenhum tipo de sucesso, porque o sucesso é momentâneo. Na nossa vida, a gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter sol e vai ter chuva. Isso pro cara mau, pro cara ímpio, e ele vai ter momentos de sucesso dele. E pro cara que é cristão, pro cara que acredita em Deus, ele vai ter momentos de sucesso. E o cara ímpio também vai ter momentos de chuva, o tempo vai fechar, vai ter coisa ruim, e pro cristão também. E aí, quanto mais preparado a gente está, mais fácil a gente consegue sair desse tempo fechado, desse tempo de chuva. Então é preparar, é estudar. Igual aqui tem um monte de curso legal aqui, eu achei muito legal o espaço aqui, não conhecia. Então tem um punhado de curso. Será que a galera que mora na região já fizeram todos os cursos? Menino de 15, de 16, de 17, de 18. O Senai dá um monte de curso de graça, tem uns pagos, mas tem uns gratuitos. Será que o cara que está aí nessa pandemia, 1 ano e meio, em casa, talvez sem trabalhar, talvez recebendo algum tipo de auxílio do governo, ele aproveitou esse tempo dele para fazer um curso? Ou ele aproveitou o tempo dele para passear, para ver televisão, para ver Sessão da Tarde, para jogar videogame? E aí quando ele voltar para o trabalho dele lá, talvez a empresa com dificuldade financeira porque ficou fechada, ele, ao invés de ele ser um cara produtivo, ele vai ser um cara improdutivo. A gente vê isso todos os dias. Então o conselho que eu dou é estudar, estudar, estudar. Se alguém te falar que se você não precisa estudar, se alguém te falar que só porque você é cristão não há necessidade de faculdade, que faculdade vai desviar você do cristianismo, se a faculdade conseguir te desviar, meu amigo, é porque você já está desviado. Morre, porque eu vou te falar, qualquer coisa então vai te desviar, porque como que saiu um juiz da faculdade? Ele teve que fazer direito primeiro. Como que saiu um empresário, um cara formado, um administrador? Ele teve que fazer faculdade. Como que saiu um médico cristão? Ele teve que fazer faculdade. Mas a faculdade tem um monte de coisa boa? Tem. Tem um monte de festa que é divertida? Tem. E cabe você saber se aquele lugar te cabe ou não. Se te couber, se for um ambiente legal, maravilha. Se não te couber, vai para outro. Mas não deixa de estudar, não deixa de se qualificar, não deixa de crescer. Porque lá na frente você vai virar e vai falar: Deus, eu fiquei esperando um sinal. Aí eu lembro a historinha que minha mãe contava. Minha mãe gostava de história pra gente quando a gente era criança, pra convencer a gente a estudar. E eu lembro da historinha todo mundo deve conhecer, do homenzinho na casa, teve enchente, o cara sobe pro telhado, e veio um cara num bote. Vamos, desce aí. Não, Deus vai me salvar. E ele não vai no bote. E aí veio um cara no jet ski: vem comigo, vou te salvar. Não, Deus vai me mandar a graça, vai me salvar. Aí veio um bombeiro no helicóptero: vem comigo, eu vou te salvar. Não, Deus vai me salvar. O cara, a chuva sobe, toma a casa cai, ele morre afogado. Aí chega pra Deus: pô, Deus, tô lá te esperando você me salvar. Deus, de sacanagem. Eu mandei um bote, um jet ski e um helicóptero. Você queria o quê? E lá na frente você vai falar: pô, Deus, eu queria um emprego melhor. Aí Deus vai te falar: pô, mas te dei escola gratuita, o pastor, o panfletinho, a internet, com 1 milhão de cursos, aí você nunca se qualificou, você nunca buscou. Ao invés de você estar ali se qualificando, estudando, você estava ali vendo vídeo no TikTok, você estava fazendo dancinha, você estava gravando vídeo divertido, ao invés de você estar na escola, estar estudando, ter feito uma faculdade, um curso técnico, ou adquirido habilidades que não vêm da faculdade, do curso técnico. Mas será que você aprendeu essas habilidades? Ele aprendeu a cortar plasma com laser sem fazer um curso.
provavelmente existe um curso para isso. Mas ele aprendeu olhando, observando, e quando provavelmente o rapaz estava de folga, ou o rapaz queria dar uma enrolada, ele falava, me ensina a fazer, deixa eu te ajudar, tem muito serviço, eu te ajudo aqui, não precisa me dar nada não, tá tranquilo ali, ó. Fazia o dele correndo, eu não conheço a história. Mas a gente, quando a gente quer crescer na vida, é assim, faço o meu serviço rapidinho ali, se o meu é mais fácil, e falou, me ensina, posso fazer, posso aprender? E aí, Deus te deu, Deus mandou o bote, o jet ski e o helicóptero, você que não quis. Diácono Rogério. O Rogério só fica calado dessa O Rogério, ele é estratégico. Nós estamos quase aqui no final, né? O que você faria, o que você diria para quem está nos assistindo, para onde essa live for chegar, sobre essa questão do trabalho e o cristão, ou não só o cristão, mas as pessoas que estão nos assistindo também. O que você falaria para elas a respeito de trabalho, algo da sua vida que tem dado fruto, algo que você errou no passado, mas agora você não está errando mais, que você virou a chave? Tá. Tudo que foi falado aqui hoje, o que eu estou fazendo agora, né? Como é bom para responder, né? Sabe bem? De repente, muitas coisas que eu fiz. Uma delas foi não ser qualificado, né? E hoje eu estou correndo atrás do tempo perdido, né? Não desisti. Estou fazendo curso, vou começar um agora sábado que vem. Fiz um curso no final do ano passado, né? Já fiz curso de elétrica, já fiz curso de comunicação interpessoal, fiz curso de soldador, hoje eu sou soldador na empresa. Inclusive o Fabiano, que fez a pergunta, foi um dos que me treinou lá na empresa. A empresa falou assim, você quer? Quero. Faz o curso agora. Fiz o curso, depois de 4 meses ganhei classificação. Já vou começar a fazer um outro curso de comandos elétricos. O que a gente tem que fazer? Se qualificar. Eu percebi que sem qualificação, cristão ou não cristão, não chega a lugar nenhum. O mercado só está aberto para quem quer e é qualificado. Se não, irmão, nós vamos chorar, como o David falou aqui. Chorar o leite derramado lá na frente. A Bíblia diz que o que o homem planta, ele vai colher depois de muito tempo. Se você está plantando sua qualificação no mercado de trabalho, eu tenho certeza que uma hora ou outra você vai colher. Se você não está plantando uma semente boa, que é de dar qualificação, você não vai conseguir colher e você vai ficar a vida inteira reclamando daquilo que foi você mesmo que causou para sua vida. Então, o que eu falo é, Deus está no controle, pega com Deus, mas se qualifica para o mercado de trabalho. Bom, eu já trabalhei de garçom, já trabalhei de conferente, já fui almoxarife, já fui cobrador de ônibus, já trabalhei como servente, sou pedreiro hoje, levanto casa, mas eu tenho um sonho, sabe, David? Meus sonhos sempre... Um deles eu sei que depende muito da minha esposa, que ela não gosta que eu pegue em arma. Mas eu tenho vontade de me qualificar numa área de segurança, armada, alguma coisa assim. Usa a polícia penal, tá aberta aí. Polícia, mas minha esposa é uma briga. Toda vez que eu falo isso pra ela é uma briga. Eu tenho um sonho de ser também um professor de história. Mas eu sei que para isso, eu, Leandro, tenho que correr atrás disso. Deus já me deu tudo. Eu já tenho tudo nas mãos. Eu só preciso agora correr em direção àquilo que eu quero, né? Hoje sou pastor, não recebo salário nenhum de igreja. Peço sempre a Deus para me dar saúde para mim trabalhar. É isso que eu quero. Eu quero produzir riqueza. Há um tempo atrás eu preguei na igreja. Você é o causador da sua riqueza. Você tem que aprender a produzir a sua riqueza. Tudo está na sua mão. Deus já te deu tudo. Nós somos da Igreja Batista Gênesis. Esse é o Protesto Protestante. Nós estamos ali na rua São Conrado, 1716. Nossos cultos é na quarta, às 19h30. Sexta-feira nós temos estudo bíblico, que é às 19h30. Domingos nossos cultos são às 18h30. Para você, a Bíblia Sagrada diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você não é vencedor, tu é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque Jesus já te dotou de todos os atributos. Como diz bem o David aqui, isso não só faz. A Bíblia ensina que Deus derrama chuva para homens bons e para homens maus. A chuva cai, meu irmão, para todo mundo. Basta você levantar e falar assim: eu sou mais que vencedor, vou vencer, vou garantir o meu emprego, vou garantir a minha faculdade, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um presidente da república, eu quero ser. Você pode ser. Você é o seu maior muro. O maior muro que você tem é você, derruba ele e vai. David, vou te dar aqui
que nós já estouramos o tempo, mas eu vou te dar aqui. Tem mais alguma pergunta aí, Rossi, se caso a gente possa ler? Não, Posso fazer uma que eu vi Pode, aqui, não sei se pode. foi que eu vi aqui nos comentários? O Fabiano Lostra, ele pergunta, mas será que, eu vou ver, ele esqueceu de digitar uma palavra aqui, mas ele pergunta, mas será que se realmente nos preparar para o mercado de trabalho vai nos garantir alguma coisa? Fabiano, vou pontuar 3 coisas. A primeira eu vou na física. Eu gosto muito de estudar, tá? Terceira lei de Newton, princípio de ação e reação. Diz que para toda força de ação existe uma força de ação que possui o mesmo modo de direção, porém em sentido contrário. Física, tá? Toda ação tem uma reação. Minha mãe falava um negócio também, eu aprendi muito com a minha mãe, mas eu sempre fui muito cabeça dura, muito... Pior do que o Fabiano com as perguntas. Mas a minha mãe falava uma coisa: plantar não é obrigatório, mas a colheita é certa. Não adianta eu plantar vento, eu vou colher tempestade. Se eu não me qualifico, mas qual que é a garantia que eu tenho que eu vou entrar numa faculdade e vou ter uma puta de uma profissão, vou ganhar muito dinheiro? Zero. Aí lá em cima, a oportunidade vai passar para todo mundo, o cavalo vai passar selado. Se você vai montar nele ou não, se você estiver preparado para montar nele, você vai montar. Senão ele vai passar. É o que minha mãe falava, você não é obrigado a plantar. Eu sou filho do mesmo pai, da mesma mãe, criação. E eu e os meus irmãos temos vidas e histórias distintas. Com a mesma criação, com o mesmo pai, com a mesma mãe. Eu busquei a oportunidade, um dia ela tinha que passar. Mas antes dela passar, eu trabalhei uma época num caminhão asfaltando rua. Estava pegando seguro-desemprego, saí do meu primeiro emprego, que era o BMG, telemarketing. E aí nesse meio tempo entre o BMG e o banco, eu trabalhei no pior serviço que eu já fiz na minha vida, que é ajudante de asfaltar rua. Tem serviço mais, perdoa a palavra, mais desgraçado. Porque 3 meses depois que eu saí da profissão, eu continuava fedendo ainda asfalto. E quando eu trabalhei nesse caminhão, eu era motivo de piada. Porque eu levava um livro dessa grossura comigo todos os dias para eu estudar. E esse livro tinha todas as matérias. Eu tinha 18 para 19 anos nessa época. Eu passei, e aí não tomei posse porque eu consegui empregos melhores. Correios. Passei. Eu passei Polícia Militar, Polícia Civil, diversos outros concursos menores, nota no Enem para fazer medicina, se eu quisesse fazer medicina. E eu me qualifiquei dentro de uma casinha, em que quando vocês estiverem na rua passando, vocês observam o pessoal que trabalha asfaltando rua. É uma casinha, você não anda na cabine com o motorista, você anda numa casinha, sem segurança nenhuma. E andava você, mais 4, 5 pessoas. E eu me qualifiquei, eu consegui entrar na faculdade, eu consegui passar em vários concursos na época, trabalhando e estudando dentro de um caminhão de asfalto. Qual que era a garantia, Fabiano, que eu tinha que hoje eu poderia dirigir um carro de 100 mil? Qual que é a garantia que eu tinha de ter uma empresa com 40 funcionários, tinha 150 antes da crise? Qual que é a garantia que eu tinha que 10 anos depois eu podia entrar no avião e passar um final de semana na praia, igual fiz alguns meses atrás? Mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta mesmo. Garantia nenhuma. Eu abro a empresa no primeiro dia do mês, eu devo 40 mil reais só de salário. E eu não tenho garantia nenhuma que eu vou ter esse dinheiro para pagar no mês seguinte. E aí eu trabalho, Papai do Céu derrama as bênçãos, e se precisar a gente pede socorro, põe o joelho no chão, mas não tem garantia. Na vida você não tem garantia. Qual que é a garantia que você vai acordar amanhã com saúde? Que você vai acordar? Zero. E se a gente for... e aí eu vou para uma área que não é minha, e vai ser 1 minuto só. Se eu for preocupar com garantia, é uma pergunta para você dormir, Fabiano, com ela, e acordar amanhã, e depois procurar o pastor. Qual que é a garantia que você vai para o céu fazendo tudo que Deus manda?
num curso de teologia, eu fiz uma matéria de teologia, de filosofia, eu fiz uma matéria de filosofia com o pessoal da teologia. E eu era o único não participante do curso de teologia fazendo essa matéria. E o professor fez uma pergunta sobre garantia. Imagina se é um cara que faz tudo correto, um cristão, segue a Bíblia ali, a risca mesmo, e morre, e Deus olha para você e fala assim: ô pastor, vou te falar um negócio, você foi um cara que não bebeu, não fumou, não prostituiu, não fez nada de errado, você é bacana demais, mas eu vou te falar um negócio, vai todo mundo pro céu. Esse negócio aí de ser correto não dá garantia que você ia pro céu, não. E perguntou no curso de filosofia o que as pessoas achavam. 99% da sala, exceto eu, achava que Deus era injusto. E eu falava: cara, Deus lugar nenhum me deu garantia que eu ia pro céu ou não. A única garantia que ele me dava era que se eu crer em Jesus, eu teria salvação. Mas também ele não falou que o cara que não cresce não ia ter. E Deus, quando a gente prega para alguém, a gente quer que a pessoa seja salva. A gente não quer uma garantia. Nessa vida, a única pessoa que vai te pedir garantia real é banco para te dar um financiamento. Porque o resto, se você casar, você não sabe se vai ter garantia. Pode ir. Vou finalizar. Então, Senão eu empolgo aqui. Fabiano, Deus abençoe a sua vida. Ele agradeceu aqui, Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de terminar aqui agradecendo ele, que é advogado, empresário, sofreu muito na vida, mas hoje é uma pessoa que está galgando seu sucesso dia após dia, que é o David, que está aqui conosco, ao Rogério também, que está conosco nessa caminhada, ao Alan Fernandes, conhecido como Alan da Música, aqui da ACC. Deus abençoe a vida dele e de todas as pessoas que trabalham aqui na ACC. São vários cursos que tem aqui, você venha para a ACC. Eu quero agradecer do fundo do coração a todos vocês que ficaram até agora. Curtam, comentem, compartilhem. É muito interessante vocês compartilhar. Quanto mais você compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais, essa live vai chegar em outros lugares, onde as pessoas vão ser beneficiadas por tudo que foi falado aqui. Eu quero orar, vou deixar essa oração para que o diácono Rogério faça a oração novamente, para que juntos, nós unidos no mesmo propósito, nós possamos tirar alguns preconceitos, alguns tabus que existem no meio cristão sobre essa questão do mercado de trabalho. David, 20 segundos aí para você dar um alô para todo mundo aí da sua empresa aí, em nome de Jesus. Gente, obrigado a todo mundo que está presente, Natália, minha mãe, eu já vi comentário delas aí, Natália, minha esposa, minha mãe. Desculpa o palavrão, tá? A Natália já puxou minha orelha aí, já me xingou aqui no WhatsApp, desculpa. Eu dou uma empolgada às vezes, o Rogério sabe disso. E é isso, obrigado pelo convite. Se alguém precisar de crédito, sacar o FGTS aí, 3653-6231, telefone da empresa. Está precisando de sacar o FGTS para fazer um curso, para se qualificar, para dar uma melhorada na sua vida, é um dinheirinho que às vezes você tem, não está sabendo. Liga lá, chama no WhatsApp que a gente vai te atender. 3653-6231. Já. Gente, obrigado a todos aí que participaram, Ângelo, Natália, Fabiano Locha, Marcos, todos. Deus abençoe a todos. E vamos orar agora, que eu tenho certeza que Deus vai abrir sua mente para você se qualificar melhor e entrar para o mercado de trabalho. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos ao Senhor, te agradecemos pela vida do Leandro, do David, todos aqueles que assistiram essa live, ó Pai. O Senhor ilumine a mente, o coração, dê estratégia, Pai, para poder se capacitar para o mercado de trabalho, que é competitivo demais. Mas eu tenho certeza que o Senhor nos direcionando, a gente se esforçando e dando o nosso melhor, nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos, nossos sonhos, nossos projetos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Protesto Protestante, toda segunda-feira às 19h30, o nosso lema é ligando o mundo sobrenatural ao mundo real. Deus abençoe sua vida. Até a próxima segunda, em nome de Jesus.